Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar sobre o drama dos refugiados venezuelanos no Brasil. Transtorno de ansiedade, teatro, música e também do Festival Musimagem. Nicolau Maluf Júnior é psicanalista. Ele fala conosco sobre transtorno de ansiedade. Maria Elias Elwahak é técnica de informática e agora chefe de cozinha. Ela deixou a Venezuela e veio para o Brasil em busca de novas oportunidades. E ela vai nos contar também a sua história aqui no Sem Censura. Tadeu Vivas é diretor e dramaturgo, ator. Ele dirigiu o espetáculo Poptologia Rock and Roll e o documentário O Trem da Vida sobre Gerry Adriani. Marcos Souza é diretor do Centro de Música da Funarte. Ele idealizou o festival Musimagem, dedicado à música composta para a TV e o cinema. E comigo aqui hoje, o maravilhoso Bruno Barros, que vai contar pra gente como é que vocês fazem para participar do programa na internet. Bruno. Maravilhosa é você, Cátia Navarro. Boa tarde, muito boa tarde a todo mundo. E muito boa tarde ao senhor, a senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Eu tô aqui ansioso para você mandar a sua mensagem. A hashtag, você já sabe, é Sem Censura. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho, Cátia. Isso. Só não é muito fácil falar sobre um assunto que hoje atinge o Brasil em cheio e também atinge outros países da América Latina próximos à Venezuela. Afinal de contas, por exemplo, em Boa Vista, em Roraima, o que se vê hoje é uma cidade lotada de venezuelanos que fogem da Venezuela. Maria Elwahak é um exemplo disso, só que ela veio para o Rio de Janeiro. Maria, boa tarde. Vamos contar a sua história. Por que você veio para o Rio? Bom, nós temos eu, meu marido e 2 filhos, chegamos no 1º de outubro de 2015. A situação, já nessa época, nesse ano, era muito ruim, muito insostenível já. Hoje está horrível, mas quando nós veíamos ainda, podíamos estar tranquilos, conseguir as coisas. Mas já temos dois filhos, um de 8 e um de 18. Então, era muito difícil. Já como pai, prevê que era o melhor para o filho. Então, já sabíamos que lá na Venezuela ia ser impossível. As suas profissões na Venezuela, como é que era o cotidiano? Olha, eu sou técnico de informática e lá eu tinha uma lojinha de internet. E o governo lá digitalizou tudo. Qualquer coisa era pela internet, então meu trabalho ia muito bem. Mas a mesma situação econômica, ou a inflação, a insegurança, fiz que o trabalho, além de que iba muito bem, mas já eu previa que não podia conseguir as coisas muito fácil. Então, já pensamos a começo de 2015, que tínhamos que sair da Venezuela. Mas você deixou parentes lá? Deixei, sim. Tem irmãos, sobrinhos, primos. E como é que eles estão hoje? Eles estão... Nossa, cada vez que falo com eles é uma coisa nova. Às vezes falam para mim 3 meses sem conseguir a medicina de pressão, às vezes não chega o gás, a luz que vai, a insegurança, já 5 horas da tarde as lojas têm que fechar onde nós morávamos. De repente quando tem manifestações das pessoas pró-governo, contra governo, então é muito ruim lá já conseguir as coisas. Cada vez que falo, quase 2 vezes por semana, falam que as coisas estão muito mais caras dos últimos 2, 3 dias atrás que falei com eles. Então, é insostenível já a situação lá nesse aspecto. O que a gente lê muitas vezes, Maria, é que as pessoas quando chegam, por exemplo, a Boa Vista, há relatos de pessoas que estão passando fome, porque não há comida. Isso é uma realidade. É certo, uma realidade. Quando nós, antes de vir para cá, começo de 2015, já isso tinha bem como quase 2012, 2013. Já as pessoas tinham que fazer fila, mas ainda se conseguia comida. Depois, pouco a pouco, nossa, você fica 5 horas numa fila um dia para procurar 2 quilos de farinha, o arroz, o leite, fralda para as crianças, tem que levar o certidão do nascimento para certificar que é seu filho para você poder comprar. Porque muitas pessoas também compravam, faziam a fila e depois vendiam 3, 4 vezes mais caro, como está nas lojas, né? Então também era algo, se você não consegue na loja ou não pode fazer fila, tem que comprar fora. Mas 4 vezes mais o que custa um produto é muito mais difícil também para a pessoa.
Mas foi assim, a comida é incrível. As pessoas, muitas lojas de roupa, de mobília han fechado e estão colocando comida. Mas que tipo de comida? Legumes, aipim, tomate. Mas isso não sustenta um país que tem que trabalhar todo dia, que tem que sair cedo da manhã e ficar todo dia sem comer. Então, acho que a situação é bastante crítica. E é por isso que as pessoas fugem. Porque eles não sabem o que vai acontecer em outro país, mas sabem o que vai acontecer no seu país se eles ficam lá. Agora, Maria, é interessante você falar isso, porque para a gente que está de longe, a gente às vezes vê as manifestações e tem aqueles que são a favor do governo, tem aqueles que são contra. Como entender, numa situação como essa que você diz, quem está, por exemplo, a favor? Olha, quando... Você sabe que as classes sociais que você tem no país, tem a classe média que a produz, né? A que trabalha, a que saca adelante um país. A classe alta, ela não vai sofrer muito, tem para comprar, tem para conseguir as coisas. A classe baixa não pode estar pior, então o governo dá. Então esse é o fanatismo. Eles não têm que trabalhar, tem bônus, como que falam aqui? Auxílio do governo, por cada filho dão tanto dinheiro. Tem a pensão, tem bolsas de comida, que chega, os famosos club lá, que são muitas vão daqui de Brasil, outras vão de México. A bolsa é muito barata, né? Mas tem arroz, tem farinha, tem leite, mas um saco de comida chega a cada 2, 3 meses. Para uma família de 5 ou 6 pessoas, quanto vai dar? Então, o governo procura benefícios para a classe que não tem, mas eles também têm que fazer fila. Então, às vezes, uno não entende que é o que acontece, porque eles estão a favor desse governo. O que vão conseguir? Se estão em uma situação ruim como todo o país. Então, a verdade é que às vezes não dá para entender por que esse fanatismo e estar a favor do próprio governo. E tem também a questão grave da violência, que a gente está vivendo aqui e que a gente sabe que na Venezuela também está gravíssimo. Mas aqui é um país muito grande. Venezuela acho que não chega a 30 milhões de pessoas, Venezuela é tudo. Mas comparando a quantidade de pessoas por país, ela tem muito mais insegurança, muito mais crimes, muito mais roubos, arrastão, que aqui, sendo este um país muito, muito grave, né? Lá você já, como falei, 5 horas da tarde, já muitas lojas fecham. Já quando nós estávamos lá, já 6 horas, 6 e meia da tarde, você não pode nem sair para a farmácia se está escuro, porque e estou falando, nós moramos num povo pequeno, de, não sei, 50 mil pessoas, que são quase nada. Mas dava medo já sair 6 e meia, 7 da noite, ir para uma farmácia ou comprar alguma coisa na padaria é impossível. Se você tem que arrumar tudo antes de 6 e meia. Depois é um risco. E como é que faz, por exemplo, com a escola? As crianças vão normalmente para a escola, os jovens estão indo para as universidades? Bom, quando tem manifestações, para tudo. Já tem muitos pais que, nossa, se o dia anterior ela falam distúrbio, essas manifestações a favor do governo, já o dia seguinte não mandam o filho para a escola. Então, é também muita inestabilidade. E é difícil tomar a decisão de sair, apesar de tudo que você está contando para a gente, não é? É difícil, sabe? Mas nós fizemos isso por nossos filhos, né? Um 18 e outro tem 8. Mas é difícil. Por mais que a pessoa esteja preparada, por mais estudo que tenha, quando você vai sair de seu país para outro país, é uma incertidumbre muito grande. Você chega... tem pensado, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Estando no seu país, vou fazer isso em outro país. Mas quando você chega, quando você vê a realidade que você está aqui, nossa, o idioma é uma barreira, a comunicação, como começar, o que vou fazer, que documentos vocês necessitam, é difícil, é muito difícil. Mas às vezes tem que tomar decisões para seguir adelante. E o que você fez quando você chegou aqui exatamente, quer dizer, como uma pessoa que era praticamente uma refugiada? Você procurou aonde, falou com quem? Olha, como é que você conseguiu se estabelecer? Meu marido, ele é engenheiro civil e ele pertenceu a uma ONG
nós não conhecíamos Caritas. Foi por meio de Caritas que nós pudimos fazer muitas coisas aqui. A ONG Caritas. A ONG Caritas. Então, ele era de uma ONG outra, que era GCI, Junior Chamber. Então, ele escreveu para lá para ver se o nosso caso, como podemos fazer para nós venir para cá, para poder sair, para poder estar legal aqui, né? Porque a ideia tampouco é venir e ficar com a dúvida, com estresse ou com ansiedade de que nós algum dia podemos ser deportados. Falaram de Caritas, do nosso caso, então falaram sim, vocês podem ir para Caritas, podem fazer toda a documentação. Então nós chegamos aqui o 1º de outubro e já a seguinte, acho que era uma quinta-feira, já a segunda-feira seguinte fomos para Caritas, procuramos ajuda e eles encaminharam tudo. A documentação que precisávamos, aonde tínhamos que ir à Polícia Federal para procurar o protocolo. E aí, então, eles ajudaram muito, na verdade. Eles procuraram, ou seja, fizemos tudo direitinho, como teníamos que ser para sacar o CPF, como teníamos que fazer para sacar a carteira do trabalho, a escola para as crianças, os dois. Foi, graças a Deus, tudo certinho. Inclusive local para morar também? Eles também Não, indicam? Local para morar não. Eu tenho família aqui, mas a mesma situação do Brasil. Quando eu falei com eles falaram, olha, o Brasil está ruim. Mas eu falei para eles, não, acho que não está tão ruim como Venezuela. Mas tem uma prima que ela tem 86 anos agora. Ela tem sua aposentadoria de seu marido. Então ela falou para a gente, olha, só eu posso oferecer para você só o teto. Não posso dar mais ajuda senão isso. Então eu falei, ótimo. Você me dá a casa e nós temos o demais, as ganas de trabalhar e podemos começar um empreendimento. Maria, e você como técnica de informática, o que você faz hoje no Brasil? Eu falei, né, que você era chefe. Bom, eu sou técnica de informática, mas na Venezuela a culinária era minha paixão, né? Experimentando coisas sempre novas. Então, não falei para meu marido, quando falamos já pensamos que íamos a sair. O idioma era uma barreira para os dois. Ele como engenheiro civil, para poder procurar um trabalho aqui como o que ele tem lá, e vai ser muito difícil, né? Porque tem que fazer orçamentos, você tem que dominar o idioma muito bem. Eu também, como técnica de informática, vai também ser uma barreira ao idioma. Então falamos, vamos trabalhar com culinária, vamos ver se dá certo. Então, bom, graças a Deus, começamos o nosso empreendimento de cozinha libanesa. E graças a Deus, nós chegamos em outubro e começamos a trabalhar já em novembro, fazer cartão, fazer folheto, repartir. Começamos também a conhecer como era a movimentação das feiras gastronômicas, saber se o nosso empreendimento dava para fazer férias e graças a Deus deu tudo certo. Porque você tem o sobrenome El Wahak, ou seja, descendente de libaneses. De libaneses. Meus pais são libaneses. E daí você achou que seria mais fácil você tratar e fazer uma comida libanesa, faria um diferencial? Sim, sabe, aqui, pelo menos, o brasileiro gosta muito da comida árabe em geral, né? Mas era uma barreira também porque tinha muito refugiado sírio. Então, eles tinham as barraquinhas nas esquinas. E eu falei, meu Deus, agora que nós vamos a começar, temos os sírios, os paisanos sírios trabalhando com comida também libanesa, né? E a preço muito baixo, as famosas caixilhas que eles vendiam. Então, eu falei para ele, bom, vamos fazer diferencial de cozinha síria, vamos fazer comida libanesa, clássica, artesanal. Então, graças a Deus. Então, eles disseram, comida árabe. Eu falamos, não é árabe, é libanesa. Mas qual é a diferença? Bom, o tempero, o sabor, pratos diferentes, o quibe vegano que não tem carne. Então, a gente gostou muito. Faz um ano, então, que você está aqui, vai fazer dia 1º de outubro? 2 anos. 2 anos. Você está falando muito bem o português. Obrigada. Eu acho que você está... Mas, olha, falo o portunhol ainda melhor. Onde é que as pessoas, pelo menos as que estão aqui no Rio de Janeiro, podem encontrar vocês? Você falou vendendo. Sim, nós, quando começamos aqui, fizemos... Esta também foi uma coisa... Fizemos uns cartões, mas por nossa conta, né? Então, fizemos o cartão. E lá na Venezuela, a palavra esquisito é o melhor do melhor. E aqui o esquisito é o pior do pior. Então, no cartão colocamos comida libanesa e 1000 esquisiteces mais. Até que uma pessoa falou, olha, que esquisitez não é bom. Então, 1000 cartões de visita jogamos fora. Então, fizemos cartão novo com alguém que faz
cartão como deve ser, falou como tem que ser. E o esquisito virou o quê? Virou delícia. E vocês ficam aonde aqui? Nós moramos, não temos lugar fixo. Não, mas aonde você vende? Onde é que eu encontro, por exemplo? Temos o cartão na Conde Bonfim 40. Entendi. Então trabalhamos desde casa, repartimos cartão, fizemos na clientela, nas feiras gastronômicas, entregamos. Então fazemos jantares também em casa. Então as pessoas gostaram, falam para outra pessoa e aí vão fazendo a clientela. Maria, muito bom ouvir você falar, depois de 2 anos no Brasil, com todas as dificuldades, você tentando dar a volta por cima, sofrendo por aqueles que estão lá, não é? E a gente percebe que o mundo está muito louco, né, gente? Isso sim. A gente percebe que se a gente tem problemas aqui, também temos problemas lá fora. Sim. E isso tudo gera alguma coisa que praticamente hoje é difícil até se encontrar alguém que não tenha ansiedade, né, Nicolau? Com certeza. Por isso que você está aqui para falar com a gente também. Isso. Por que as pessoas hoje estão sofrendo tanto de ansiedade? Eu podia elencar aqui umas 1000 causas, mais ou menos, eu vou tentar sintetizar. Né? As principais, pelo menos, né? Assim, então, é claro que a vida moderna é extremamente agitada, né? Quando a gente é criança, a gente vive um tempo orgânico, né? Então a gente faz as coisas no tempo próprio e tudo isso. Depois a gente passa a viver o tempo do relógio, né? Então a demanda, aquilo que me organiza vem de fora de mim, eu tenho que cumprir, né, esse tempo. E a vida moderna demanda cada vez mais rapidez, mais agilidade e tudo isso. E para poder cumprir isso, eu preciso me colocar num determinado estado de atenção que propicie, pelo menos, as condições mínimas de eu resolver isso. Mas a ansiedade tem uma outra razão de ser também. Né? A ansiedade eu sempre sinto quando eu estou ameaçado de alguma forma. Né? E também isso é importante fazer uma distinção. Né? Assim, é claro que o nosso mundo, e a gente no Rio de Janeiro hoje, principalmente, né? A questão da ameaça à nossa integridade física está presente o tempo inteiro. Mas é importante fazer uma distinção entre a ansiedade dessa ordem, aquilo que vem das circunstâncias, e a ansiedade neurótica, ou seja, aquela ansiedade que vem dos meus fantasmas, que vem de dentro, vamos colocar assim, que existe independentemente das circunstâncias serem dessa ou daquela forma. É claro que quando as circunstâncias são dessa ordem, isso pode potencializar aquele germe daquilo que já existe em mim e detonar uma crise maior, ou uma crise que não estaria lá, não fosse aquelas circunstâncias. Mas essa distinção é importante. E outra coisa que eu ia dizer a você, eu entendi o que você quis dizer. A gente, na verdade, às vezes tem alguma coisa e basta dar aquele toque final para que aquilo ali aconteça. Sim. Mas o que eu fico percebendo às vezes é que parece que nessa nossa sociedade, que às vezes eu chamo da sociedade do descarte, né? Que a gente, assim, precisa descartar rápido, parece que a gente não pode parar, Nicolau. A sensação que dá é que se você está parado, você está assim, eu estou sem fazer nada, então vamos embora, vamos criar mais coisa. Sim. E fazemos isso com as crianças também. Sim. Colocamos em curso disso, curso daquilo outro. Por que a gente chegou a esse ponto? Isso tem a ver, pode ter a ver também com essa tecnologia, que a gente também corre o tempo todo e fica o tempo todo passando imagem rapidamente, e tudo é muito rápido. Sim. Eu vou fazer um resumo resumidinho, assim, né, de um ponto de vista nesse sentido, né? Também com a modernização, né, com a produção das novas tecnologias e também com a globalização nesse sentido, o descartável entra em cena. Né? Então, interessa para o sistema nesse sentido que nós façamos, né, consumo cada vez maior. E para que o consumo seja sempre incrementado, eu preciso rapidamente abandonar aquilo que eu já tenho. Então, eu tenho sempre que correr atrás. Mas isso implica num conjunto de fatores da minha relação com a vida. Né? Então, como você mesma colocou, a gente faz isso com as crianças. Num certo sentido, né, o sistema fez isso com a gente. Eu chamo o sistema esse, né, só para dar um nome. Fez e faz isso com a gente também. Então, tira a gente do nosso centro. Né? Então, talvez um exemplo mais caricatural disso seria se você colocar uma pessoa hoje num lugar que não tenha luz elétrica, um número gigantesco de pessoas vai pirar, não vai saber o que fazer com aquilo. Ou seja, nós não suportamos, muitos de nós não suportam, na verdade, ficar sem a tecnologia, ficar sem a distração, ficar sem a ilusão da tecnologia. Porque se você não a tem, você fica em contato com você mesmo e com a vida que está em você, está nas coisas, e isso não é apavorante em si mesmo, isso tornou-se apavorante para todos nós, produtos desse meio, produtos dessas circunstâncias.
E tem a questão da ansiedade por ser feliz. Todo mundo é feliz nas redes sociais, nas fotos. Todo mundo é feliz no Instagram. Muito filtro. Né? E você, às vezes, fica com essa sensação de que você também... como é que eu faço para ser feliz com essa ansiedade toda, né? Eu vou te perguntar sobre isso, Nicolau, mas a gente só vai responder depois do intervalo. Tá bom. Gente, a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura. Bruno, o que a gente tem de pergunta de quem está em casa? Olha aí, a Cleonice Caetano Souza, ela diz que nós temos e devemos respeitar todas as pessoas que escolhem o nosso país para viver, pois se elas vêm para cá, é porque com certeza a situação em seu país está muito pior do que aqui. E aí tem pergunta da Marília Castro, ela quer saber por que a Maria escolheu o Brasil. Como é que foi a recepção dos brasileiros aqui? Bueno, o carioca tem um jeito muito especial, né? Ele é muito receptivo e escolhemos o Brasil porque é a Venezuela de 30 anos atrás. O venezuelano era assim, do jeito de vocês, muito amável, muito simpático, muito presto para ajudar. E a mesma situação do país fez que o brasileiro cambiara. Então nós queríamos que nossos filhos tivessem algo parecido onde nós nos criamos, né? Onde nós estudamos. Então, o brasileiro tem esse jeito, muito prestativo sempre para ajudar. Eles sabem que, além de... Ajuda muito o estrangeiro, mas sabem que somos refugiados, então ainda mais ajudam. Às vezes eu começo falando, desculpa, não falo bem português. Não, mas pode falar, a gente entende. Então, esse jeito, se vamos fazer carteira do trabalho, CPF, qualquer coisa, ajudaram muito. Só o jeito de saber que somos refugiados. Então, o carioca é, nossa, muito, muito amável. Isso se agradece sempre. O melhor do Brasil é o brasileiro, né? Eu acho que eu ia dizer isso, os cariocas e todos. Não, ou seja, eu falo do carioca porque onde estamos com quem morando. Você convive. Bom, não é à toa, se não são só os cariocas, são outros também. A gente vai agora a Brasília, isso mesmo, com Karina Cardoso, que vai nos trazer as novidades da web. Boa tarde, Karina. É isso aí, boa tarde, Cátia, boa tarde, Bruno, todo mundo que nos acompanha. Estou de volta aqui no Sem Censura e hoje vamos falar da data, que é o Dia Nacional do Surdo. Olha só, para quem não sabe, o dia de hoje marca a criação da primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, isso lá no ano de 1857. Bom, naquela época, o imperador Dom Pedro II convidou o professor surdo Ernest Rouet, da França, para vir ao Brasil lecionar. Bom, a história aí é bem antiga, mas hoje ainda muito se luta, né, pela inclusão dos deficientes auditivos. Então, aproveitando esse gancho, eu quero destacar um canal no YouTube chamado Letras. Ele é apresentado pelo Bruno, que é deficiente auditivo, e também pela Flávia. É um canal aí super bacana, porque eles postam vários vídeos de diversos assuntos e, claro, trazendo sempre a linguagem de sinais. E vale lembrar também que aqui na TV Brasil tem um programa chamado Visual, é um jornal dedicado à comunidade surda, sempre no ar de segunda a sexta, às 8 da manhã. Bom, e deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque tem um tema aí que está dando o que falar. O Luan Santana, que conquistou aí uma legião de fãs com estilo sertanejo e que inclusive hoje foi indicado ao Grammy Latino, andou dizendo aí no Instagram que a partir de agora vai se dedicar de corpo e alma ao estilo que ele realmente ama, que é o heavy metal. E claro que com a declaração a internet foi a loucura. Muitos memes rolando, principalmente no Twitter, trazendo o Luan Santana numa versão, diria, mais metaleira, né? Bom, a declaração ela aconteceu em meio à euforia que foi o Rock in Rio esse fim de semana. Muita gente dizendo que pode ser apenas uma ação de marketing, mas se é ou não, a gente não sabe. Vamos ter que esperar para ver. E eu quero voltar aí para o estúdio fazendo uma provocação aí para o Bruno. Bruno, Luan Santana é melhor nessa versão sertanejo ou rock and roll, hein, Bruno? Beijo para vocês. Olha aí, Karina. Luan é bom de qualquer jeito. A meninada toda ama Luan. Luan é incrível. Você tá com uma cara descansada também. Eu vi, acompanhei seu Instagram. Você foi pro Salar de Uyuni também, Deserto do Atacama. Acompanhei tudo, hein, Karina? Agora, o Luan, se ele vai mudar ou não de área musical, a gente não sabe. Isso está cheirando um pouco marketing. A Cláudia Leite, há um tempo atrás, acho que em junho,
Ela também disse que ia tirar o leite do nome, ia ficar sendo só Cláudia. E depois foi dito que era uma campanha publicitária para uma empresa de lactose. Mas aproveitando esse gancho do Luan aí, que ele quer mudar de carreira, a gente não sabe se é verdade ou não, eu queria perguntar para a Kati, se você, Kati, tivesse que mudar de carreira ou de estilo, o que você mudaria? Gente, não sei. Olha, eu acho que... Bom, eu sempre gostei muito de escrever, adoro contar história, adoro personagens, acho que eu ia ser uma escritora. Assim, acho que era uma coisa que eu ia me realizar, Bruno. Vamos perguntar para o pessoal aqui, então. Nicolau, você seria o quê? Escritor. Também, gente. Quem sabe psicólogo. Marcos. Ai, meu Deus, eu já sou... Tem que ser na área cultural. Eu sou músico, faria alguma outra, um diretor de cinema, não sei. E Maria, já está fazendo... Nossa, já troquei, acho que vai passar um longo tempo antes de trocar de novo. É mesmo, né? Sim. E Bruno, você fecharia com quem? Já que você me jogou essa aqui no vivo, né, no ar, eu vou jogar para você também. Olha, eu não sei se eu mudaria de área, eu não consigo pensar em uma outra área. Eu gostaria de fazer um programa de viagem, viajando o mundo inteiro e trabalhando e viajando. Eu acho que isso seria uma coisa que Todos nós. Não é? Eu acho que isso realmente seria bom para acabar com a ansiedade. Não é, Nicolau? Viajar bastante. Vamos voltar para a questão da felicidade? Todo mundo é obrigado a ser feliz, né? Num certo sentido. E é claro que as redes sociais, elas funcionam até, ou nós fazemos com que elas funcionem de uma forma até inquisitorial, né? Porque tem uma vigilância nesse sentido mesmo. E as pessoas se aliam a isso e respondem a isso de alguma forma. Todo mundo é obrigado a ser feliz. E todo mundo, de alguma forma, vive muitas vezes, todo mundo, nós estamos fazendo uma generalização, muita gente vive ou produz um personagem, né? Isso é interessante, porque, do ponto de vista da psicologia, essa é uma questão muito importante, tem a ver com ansiedade, tem a ver com pânico também. Há uma alienação de si mesmo, vamos dizer assim, né? As pessoas estão extremamente alienadas. O termo alienação não se aplica só à política, ele se aplica também à psicologia, né? Então, quando eu estava mencionando o exemplo, por exemplo, 4 dias sem luz elétrica, a pessoa pira porque aquela circunstância obrigaria a pessoa a desalienar-se, a saber dela mesma, a perceber dela mesma. Perceber não de uma forma racional, mas de uma forma sensorial, né? Sentir, saber de si mesma nesse sentido. Então, eu até, desculpe te interromper, mas eu no outro dia estava conversando com uma amiga que ela disse que ela passou o dia inteiro sem o celular e sem entrar no computador. E ela achou que ela tinha ganhado um tempo tão grande porque ela considerou que ela estava vivendo 2 mundos, o real e o virtual. E quando ela deixou o tecnológico, ela achou que ela estava muito mais viva. Achei aquela declaração impressionante. Sim. Em relação às patologias ligadas à ansiedade? Você tem uma ordem crescente, né, de desenvolvimento de ansiedade. A mais marcante, e que ainda está bastante na moda, né, o pânico, na verdade, né, que tem algumas características em especial. A ansiedade é uma coisa extremamente desconfortável, todos nós sabemos, uma ansiedade extremada muito mais desconfortável, mas o pânico leva a pessoa a vivenciar, passar para a experiência de que ela está morrendo ou ficando louca, na verdade. Então, é um estado extremamente exacerbado e as pessoas procuram tratamento, né? E você tem 2 entendimentos, 2 abordagens, não são exatamente divergentes, mas são 2 visões de mundos diferentes. Uma de que trata-se de um distúrbio neuroquímico, que deve ser tratado, portanto, com medicação, e outro, né, entendimento a respeito da situação, de que trata-se de uma desordem de cunho psicológico ou emocional. A desordem do pânico, em especial, eu sou um psicanalista, eu sou um analista reichiano, o público não sabe exatamente o que é isso, né? Mas foi um psicanalista que se interessou muito com relação às relações existentes entre corpo e psique, né? Então, aquilo que na psicologia seria entendido como um estado puramente mental, quase que equivalente a cerebral, nessa psicologia ou nessa psicanálise é entendido como uma relação dupla, na verdade, o corpo e a mente participando. Não por acaso, no pânico, um elemento muito importante do pânico é esse acontecimento corporal, que psiquicamente se manifesta com o medo de morrer e enlouquecer, mas os distúrbios, os sinais fisiológicos são muito fortes, que vão desde um suor profuso, taquicardia, uma sensação de sufocamento, até mesmo tremores musculares involuntários.
Eu poderia me estender muito sobre isso, mas seria muito longo agora. Não, e também quando você fala, e eu não sei se todo mundo aqui, enfim, tem algum parente, alguma situação dessa, às vezes as pessoas que estão em volta, elas não acreditam naquela pessoa que está vivenciando aquilo. Não sei se vocês já passaram, Maria, já ouviu alguma coisa nesse sentido? Pessoas que elas pensam que nossa, sempre tem a negatividade. Então, essa pessoa sempre pensa que vai acontecer algo malo. Então, a pessoa que está ao redor dela também ficam como que ansiosas. Nossa, por que essa pessoa está pensando que sempre vai acontecer algo ruim? Você, na verdade, não compreende que aquilo pode ser já uma patologia também. É uma patologia. Na verdade, na nossa cultura, digo da cultura ocidental, né? Literalmente, dá-se pouca importância, há muito desconhecimento a respeito desse nosso mundo interno, né, que é um universo gigantesco de coisas. Então, isso traz muitas vezes uma incompreensão. Daí a pessoa está fingindo, está exagerando, só quem viveu tem a dimensão da intensidade do sofrimento envolvido. Não tem a percepção que seja uma disfunção química. Eu não concordo que seja uma disfunção química, simplesmente, né? Na verdade, eu entendo que a disfunção química é a consequência da disfunção emocional e não o contrário. Mas esse é um ponto de vista. E a depressão? Bom, a ligação da ansiedade com a depressão? Quando a ansiedade é um estado de alerta, na verdade, né? Detona em mim a relação luta ou fuga. Só que para o nosso psiquismo não faz diferença se aquilo que me ameaça é um objeto do mundo ou é um fantasma, é uma fantasia. Eu não distingo isso. Se alguma coisa me ameaça de dentro, eu posso não saber nem o que é. Algumas razões da ansiedade sequer são conhecidas no primeiro momento, são inconscientes. Mas eu vou detonar a mesma reação. É um sinal que vem de dentro. Então, a relação de depressão e ansiedade é sinal vermelho, perigo, perigo, perigo. Então, a depressão, né, ela evoca um estado de desarranjo do ego, digamos assim. Então, se eu fosse nomear ou descrever isso, é como se alguém fosse morrer psiquicamente, vamos dizer assim, afundar. Isso é literalmente a mesma coisa que morrer. Então, a ansiedade vem como uma luta contra aquilo que me ameaça. Eu nem sei se vem de dentro ou o que é, mas eu fico em estado de atenção para não ser pego de surpresa. Essa relação. Nicolau, a gente teria muitas outras perguntas para você. Vou deixar o pessoal de casa ainda fazer perguntas. Escrevam aqui, o Bruno está alerta. Mas eu tenho a impressão que, às vezes, um bom remédio para isso é a arte. O que você acha, Tadeu Vivas? Concordo em gênero, então, número e grau. Vamos falar do documentário, vamos falar da peça que você está envolvido. Gente, Tadeu Vivas é filho de Gerry Adriani. Vamos lá. Uma honra ser filho do meu pai. Uma das formas que eu tenho para suplantar a dor é a arte. Com certeza. Quando eu tive depressão, eu escrevi uma peça chamada Entre uma Balada e um Blues, que é uma peça que fala sobre depressão, que fala sobre disfunção química, que fala sobre ansiedade. E nesse momento que eu perdi o meu pai, a melhor maneira de eu transformar a dor em coisa bonita, com certeza é fazendo alguma coisa sobre a vida dele, um filme sobre a vida dele. A gente, na verdade, começou a gravar esse filme muito antes de acontecer essa morte abrupta do papai. A gente começou oficialmente a gravar esse documentário há 6 anos atrás, mas a gente já começou a fazer registro da vida do papai antes. A gente começou a filmar, eu e a Calabouço Filmes, estou fazendo esse filme, dirigindo junto do Bernardo Mendonça, e junto com os dos últimos 15 anos de vida do papai, os maiores apoiadores da carreira do papai, que é a Mônica Martins e o Paulo Mendonça. Paulo Mendonça do Canal Brasil foram os maiores parceiros nos últimos 15 anos, amigos íntimos do papai. E a partir desse envolvimento íntimo, pessoal, esse trabalho começou a ser desenvolvido. E a gente foi ao longo do tempo gravando, arquivando e tentando juntar peças da música popular brasileira, porque não é um documentário que simplesmente fala da vida só do meu pai, fala da história da música popular brasileira nos últimos 53 anos, desde os programas de auditório ao mercado de gravadora, ascensão do mercado de gravadora, queda do mercado de gravadora, se tornar um artista independente, ir para o MP3... Papai passou por tudo isso. E eu acho que a música popular brasileira, existem peças a serem juntadas, arquivos históricos que a gente estava conversando, que a gente precisa contar. A gente fala sobre a passeata da guitarra elétrica.
que era, eles falaram que era contra o imperialismo, contra a guitarra americano, porque o Ye 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 se chama Ye 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 por causa do She Loves You, Yeah, 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 dos Beatles. E a Jovem Guarda foi a mão da Beatlemania aqui no Brasil. Feita pelos Garotos da Tijuca, feita pela galera de São Paulo. Para mim, o Eduardo Araújo é o Johnny Cash brasileiro. Cara, ele é sensacional. Tadeu, eu vou te pedir licença rapidamente, porque a gente já está no ponto com um trechinho do documentário. Vamos dar uma olhada e mostrar para o pessoal? Lá. Lógico. Isso, vamos lá, vamos ver. Mas me diz o nome todo. Você nasceu Jair? Jair Alves de Souza. Filho de José Alves de Souza e Angelina Tespírido de Souza. Eu acho que mesmo quando você se preocupa muito na vida, quando você tem grandes preocupações, quando você tem coisas assim que parecem gritar dentro de você, eu acho que alguma coisa já tem pronta para você lá. Antigamente eu era aquele garoto que trabalhava no escritório e que sonhava em um dia ser alguma coisa na vida. O dia que nós conseguimos sair desse mundo e entrar para um outro mundo diferente daquele, então o Jair se tornou Jair. Hoje eu levo uma vida absolutamente diferente do que levava 40 anos atrás. Claro, não só você, mas essas coisas têm um efeito grande na cabeça da gente. Gente, não dá vontade de parar de assistir. Tadeu, que bonito, só esse trechinho que a gente viu. E ninguém viu ainda esse documentário. Não, essa é a primeira vez que a gente está exibindo. Essa, na verdade, é uma promo. Nós estamos, nesse momento, trabalhando na captação de recursos do documentário, na Via Crucis, que é a captação de recursos no Brasil. Esse documentário foi montado na Publitape, que é a produtora que eu trabalho, junto com a Calabouço. Um beijo para o seu Fernando Ataíde. E foi muito difícil pegar esse material depois do falecimento do papai e transformar isso num produto para vender, porque eu acho que o meu pai merece. Pai, onde você quer que você esteja, eu vou fazer isso por você, cara. Eu vou. Porque ele merece. Ele era um cara maravilhoso no meio artístico. Todo mundo gostava dele. O falecimento do papai foi uma coisa muito rápido, foi tudo... Ele estava aqui. Quando eu estava vindo para cá, para o Sem Censura hoje, eu me emocionei no metrô, porque quando eu fui transcrever os materiais do papai, quanto show que eu ouvi do papai aqui na TV, quanto arquivo bacana da TV. Tem uma entrevista dele com Miele e Bárbara, que eles perpassam pela história da música brasileira. Existem arquivos dos Panteras, da banda do Raul, falando da importância do papai, não só na vida do Raul Seixas, como na história do rock brasileiro, que ele era uma peça que foi importante no rock brasileiro. Uma figura que transitava da Jovem Guarda ao Elvis Presley, a música romântica, a música pop, que influenciou, na minha opinião, do Renato Russo ao Luan Santana. Que pode ter certeza que aquele topete do Luan Santana lá é do Elvis. Aliás, o Jerry ia fazer o Elvis, né? Ia interpretar o Elvis numa peça que agora vocês estão tocando. Na verdade, o papai ia fazer uma peça do Elvis junto do Atílio Ricó, junto com o Atílio Ricó, chamado Viva Elvis. E não aconteceu essa peça por causa do plano Collor. Mas eu vi na minha casa, a minha mãe, que é preparadora de corporal, professora de balé, diretora de movimento, ela preparar o meu pai, preparar o corpo do meu pai em casa. Só para você ter uma noção, eu era pequenininho, eu deixei o cabelo crescer para cortar aqui, a costeleta vai ficar igual ao do Elvis, tá? Tanta coisa do Elvis que rolava na minha casa. Eu comecei a conhecer profundamente a obra do Elvis e ficar apaixonado por rock and roll. Eu sou aficionado por rock and roll. Freudianamente, anos depois, eu fui escrever sobre música. E antes do papai falecer, a gente escreveu Poptologia. O que é o Poptologia? Que eu escrevi eu e meu grande parceiro Jano Moscors. Nós escrevemos juntos, a gente escreveu uma peça que Zeus é figurado em Elvis Presley. Olha que loucura. Olha que loucura. Primeiro esquete. Segundo esquete. Prometeu é figurado em David Bowie.
Terceiro esquete, Pandora é figurado em Madonna. O último esquete, Dionísio é figurado em Jim Morrison. São 4 esquetes que eu estou fazendo essa peça exatamente para a formação de plateia, para tentar trazer o público jovem para a semi-extinta arte que é o teatro. E, na minha opinião, a gente está caminhando para lá, a não ser que a gente faça alguma coisa a respeito. Porque o meu irmão de 14 anos já não curte mais teatro, já não quer saber, as pessoas que não são do meio não curtem mais. Então a gente tem que trazer o público para o teatro, a gente tem que brigar, a gente tem que, sim, fazer os ritos dionisíacos e tentar trazer a garotada para o teatro. Por isso esse caldeirão que é a cultura pop. E essas coisas que eu acho que só podem ser espirituais, porque como é que a gente escreve eu e Jano, me cansa, me câncer, me come o lado esquerdo da barriga. A gente até cortou essa parte do texto. Não do me cansa, me câncer. E o papai vai falecer de câncer. Sabe? Você escreveu antes? Antes, a gente escreveu antes. Então, uma coisa, o Jano em cena fazendo Elvis é uma coisa que eu lembro das marcadas. Minha mãe também está fazendo a direção de movimentos do Jano. Ela que fez a direção de movimentos do papai. O papai, ele tem um especial de Elvis na Manchete, que é uma coisa sensacional, que ele só canta Elvis Presley, que ele gravou um disco de versões de Elvis, que a ideia foi do Raul na década de 70. Entendi. E nesse caso, a gente tem muita coisa para lembrar, né? Eu imagino você mexendo com isso tudo, né? Eu imagino a coisa, né? É emocional, mas eu acho que guiar essa obra de maneira emocional não é ruim. Porque o papai, ele tinha aquela coisa do alter ego dele, né? Do Jerry e do Jair. E eu vi o papai acordar Jair e sair de casa Jerry para os shows dele. E ainda fazer que nem o Elvis com o violão assim. Tchau, filho. Eu virava para ele, tchau, pai. Gente, olha só, então com esse tchau, eu vou dizer para vocês, vamos para o break, a gente volta já já. Voltamos com o Sem Censura. Bruno, o que nós temos? Olha aí, o fã-clube do Gerry Adriani despertou aqui. Muitos parabéns ao Tadeu, muitos fãs, lembranças, coisas super legais. O Luiz Hypert está dando uma força aí. Alô, Belo Horizonte. Ele diz que ele tem uma empresa de coaching, ele mudou de profissão depois de muitos anos. Ele está pensando em dar uma ajuda aí na sua carreira de escritora e no meu programa de viagens. Aí, tá cantada a ideia. Ai, Luiz. muito obrigada, gente. Então, por favor, me descubra. A Marília, ela quer saber o que gera o pânico. Bom, é um pouquinho complicado, eu vou sintetizar, né? Assim, a melhor maneira, continuando um pouquinho que eu tinha colocado antes, né, é a gente pensar que a gente pode ter medo não só de coisas que estão no mundo lá fora, mas que a gente pode ter muito medo de coisas que estão dentro da gente. E esse medo, né, se eu sou atacado, se eu vejo um leão na minha frente, eu tenho medo de morrer, de ser despedaçado. Mas eu posso ter medo de ser despedaçado, entre aspas, por coisas que vêm de dentro. Estou tentando usar uma forma mais fácil de falar, né? O pânico vem justamente da perspectiva, né, de eu vir a ser despedaçado a partir de algo que vem de dentro. O que é despedaçado? É eu morrer psiquicamente. Eu perder o controle, que é a sensação de que estou perdendo o controle, ou que eu estou ficando louco, ou seja, o meu eu, né, essa voz aqui que fala comigo mesmo, deixar de existir. E eu deixo de existir também. Então, a experiência do pânico tem a ver com isso. O que causa o pânico seria uma longa história, entrando na psicologia, na psicanálise, nas causas mais profundas. Mas a dinâmica é basicamente essa. É isso. Do pânico a gente vai para a arte de novo, para dar uma relaxada, né? Marcos Souza, que está com um festival de Musimagem. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é exatamente isso. Vamos lá. Na verdade, até antes de começar, eu queria dizer que essa mesa realmente está muito bem integrada, porque ao ouvir, né, dos refugiados, que a minha família também foi saindo da ditadura, quer dizer, da ansiedade que todo mundo está sofrendo, aí veio para a arte e a gente tem muita coisa em comum, que eu também perdi meu pai que era músico, a nossa relação é muito forte, quer dizer... Vamos só dar um parênteses? Sim. Quem é o pai? Chico Mário, e é sobrinho de Enfio e também de Betinho. Uma família que eu tenho muito orgulho de fazer parte e de
contar a memória, né? Idealizei e produzi o filme dos Três Irmãos de Sangue, dirigido pela Ângela Patrícia Heininger, aqui da casa. Quer dizer, então esse suporte que eu também estou aqui inteiro foi por causa da arte, da cultura, da música, né? Da tragédia da minha família. Então eu acho, quer dizer, a minha meta, uma das minhas metas é justamente falar isso para vocês, quer dizer, a cultura é o caminho, é a saída econômica, porque gera emprego, receita, enfim, né? Menos de 1% do MIN, que gera 3% do PIB, educação, saúde. Então, assim, a cultura é a saída. A música, no caso da minha área, é muito importante. Então, assim, estamos realmente muito bem conectados aqui hoje. O Festival Musimagem eu idealizei há 3 anos atrás. É um festival, o primeiro festival de música. Aí dizem trilha sonora. Aí o que a gente tem que explicar, justamente no festival, que trilha sonora não é a música. A música faz parte da trilha sonora. Então, na trilha sonora você tem o ambiente, o som direto, os efeitos, o Foley, que é aquela coisa do cara no estúdio com um passinho, fazendo passo, seguindo, gravando os passos, né? Chama Foley. E a música. Então, a música faz parte da trilha sonora. Então, eu estava em 2008 morando em Madrid, e entrei na Musimagem, Espanha, que são compositores de audiovisual de lá. Trouxe a ideia aqui para o Brasil, com Tim Rescala, com grandes compositores, e foi formado a Musimagem Brasil, uma associação de compositores para imagem, para audiovisual. E há 3 anos atrás, então, a gente criou esse festival, que o CCBB de Belo Horizonte nos recebeu muito bem. Então, faz 3 anos que a gente está com esse festival voltado através de debates, de palestras, música, de concertos, somente de música feita para imagem. E quando é que acontece esse festival em BH? As pessoas que quiserem ir vão encontrar o quê? Então, 28 de setembro a gente abre o festival com o troféu novo que a gente criou, Remusai, que foi um grande compositor, homenageando Valtel Branco, que é um compositor que foi eleito pela Musimagem, que fez Bem Amado, Irmãos Coragem, fez muitas novelas e séries. E também músicos da Musimagem interpretando suas próprias trilhas musicais, digamos assim. Então, Ivan Lins fez muitos filmes, Gilson Peranzeta, Marcos Cusca, que fez o DPA, enfim. O público vai poder aproximar um pouco mais de que música que é feita para a imagem, né? Então, de 28 de setembro a 1º de outubro, no CCBB de Belo Horizonte, as inscrições pelo site, e que todo mundo do Brasil pode ir lá, porque só acontece lá, para ver um pouco o que é a trilha sonora. A gente está levando o editor de som, o Xavier, que fez Central do Brasil, o som ambiente, que foi gravado pelo Paulo Ricardo do Cidade de Deus, para discutir como que é feito o som no cinema, percepção musical, como é que você percebe a música do intervalo do Sem Censura, como é que foi feito, tem um piano, tem um violão, a chamada, você ouve de longe, já sabe que o Sem Censura está voltando. Então, qual é a narrativa da música, o que ela interfere no audiovisual, seja game, seja cinema, TV. Marcos, eu vou te pedir então só um instantinho para dar uma paradinha, porque a gente tem um filme e a gente vai mostrar um pouquinho do festival para quem está em casa. Tá ótimo. Está de volta ao Festival Musimagem no CCBB Belo Horizonte. Palestras, workshops, filmes e concertos. Participação da Orquestra Ouro Preto. Presença de Lawrence Rosenthal, indicado a 2 Oscars e ganhador de 7 Grammys. Apresentações de Ivan Lins e Gilson Peranzeta. Festival Musimagem, de 28 de setembro a 1 de outubro no CCBB Belo Horizonte. Entrada franca. Gente, que beleza, entrada franca ainda. Entrada franca. E tem esses debates e palestras que é tanto para compositores. Na verdade, o festival também surgiu um pouco para os compositores se conhecerem, porque os compositores de música para imagem, eles ficam fechados nos estúdios, em casa, e ninguém se vê. Então, a Musimagem Brasil, essa associação, tinham vários que se falavam por e-mail durante 4 anos e nunca se viram, do Rio, mesmo da mesma cidade. Então, assim, foi uma forma da gente também estar junto pessoalmente, fisicamente. Então,
Isso é muito bacana, porque criam ideias, sinergias e, ao mesmo tempo, o público pode aprender um pouco de direito autoral, se você pode utilizar uma música no YouTube, se não pode, tem o direito do autor, tem a gravação, que pouca gente sabe que são duas formas diferentes de você pedir autorização para poder utilizar uma música num vídeo. Então, tudo isso vai ter, e os concertos, que a Orquestra Ouro Preto também interpreta as músicas dos sócios da Musimagem e do nosso convidado internacional. O que a gente mostrou um pouco foi do ano passado, o Bruno Collet da França, que veio e fez aquele Coraline, aquela animação, que a gente interpretou ao vivo. E esse ano está vindo um senhor de 85 anos, o Laurence Rosenthal, que fez Fúria de Titãs dos anos 80, aquele filme, A Ilha da Fantasia, que foi uma série antiga também, e o Jovem Indiana Jones, do George Lucas, que foi uma série para TV. Ele vem passar um pouco da sua experiência, como que ele fez essas músicas, né, essas composições, não só para os compositores, mas para o público, tentar perceber como que a narrativa musical influencia num filme ou numa imagem. Existe uma máxima do cinema que eu acho maravilhosa, que o plano conduz o olhar do espectador e a música o sentimento. É verdade. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Às vezes a música pode anteceder o que vai acontecer. Exatamente. Ou não, ou te preparar. Às vezes pode ser antagônico, você está num mistério, a música está suave. O Star Wars tem a área, né? Toda vez que aparece o Darth Vader, toca pão, 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 rarão, pararam. Sempre que aparece o Luke Skywalker, é outra. Isso é maravilhoso. E fica na nossa cabeça, né? A cena, o texto não fica, às vezes uma cena ou outra, mas a música, tema do filme, você lembra para sempre. É verdade. E mais, a música pode te lembrar o filme, mas um momento da sua vida. Isso que é bacana. Você ouvir a música do Cinema Paradiso, do Ennio Morricone, essa é linda. Que marca o amor da sua vida naquela época, mas o filme também, né? Verdade. Gente, olha só, tá muito bom, né? A gente está aqui dizendo para vocês que acho que esse programa vai ser inesquecível. Vamos lembrar sempre. Afinal de contas, foram muitas emoções aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nicolau e nosso querido Marcos, Tadeu, Maria, enfim, foi ótimo. A gente encerra aqui na TV, não é, Bruno? Mas a gente continua no Facebook, na nossa página. É só dar uma curtida lá no Sem Censura que vocês continuam com a gente, assistindo o programa e ouvindo mais da nossa conversa. Nós voltamos amanhã às 5 da tarde. E hoje é bom a gente avisar que no Recordar é TV, aqui na TV Brasil, a gente vai se encantar também com Dona Ivone Lara e às 9h30 da noite que acontece isso. Gente, a gente volta amanhã às 5 da tarde. Tchau. Gente, voltamos no Facebook agora apenas, mas com muita intensidade, como a gente estava falando também na TV. Pessoal, vamos continuar a nossa conversa. A gente falava das trilhas sonoras, mas antes eu vou pedir ao Bruno para ver as perguntas que a gente tem. Olha aí, a Fátima Marinho, ela disse que tem uma lembrança de infância muito querida com o Gerry Adriani. Ela ficou muito ansiosa querendo assistir o documentário e ela disse que espera muito que você consiga logo essa captação de recursos, que você lance em breve. Isso aí foi a Fátima Marinho. A Sônia Faria, ela diz: boa tarde, Bruno, quero perguntar ao psiquiatra, não é psiquiatra, é psicólogo, psicanalista. Como se cura a síndrome do pânico e qual é o fio condutor para a cura do pânico? Olha, se você estiver no Rio de Janeiro, é dia 18 na Casa do Saber, eu vou dar uma aula sobre isso, vai ser bem mais extensa, né? E porque, é claro, é difícil entrar em detalhes assim de forma sintética, né? Como eu disse anteriormente, tem duas abordagens. Uma você vai utilizar, né, basicamente medicação. E claro que é muito valiosa a medicação, porque o sofrimento de quem passa pela experiência do pânico é terrível. Mas há um outro entendimento também, que é complementar, né, que é a respeito das origens psicológicas ou emocionais. E como eu sou um reichiano, né, das origens somáticas, ou seja, daqueles funcionamentos corporais que têm a ver com a vida emocional.
Então, como se cura o pânico? Né? Através, basicamente, dessas duas abordagens. Através do uso da medicação para minorar o sofrimento, para que a pessoa possa minimamente perceber a ela mesma e com o decurso de uma análise ou uma terapia que sempre é muito útil. De novo, como eu sou um haitiano, eu diria que a análise haitiana é a mais eficiente aí no caso. Mas fica a escolha do freguês, é claro. Bruno, mais alguma coisa? Pedrina Leite, como é que era o Jerry Adriani como pai? Maravilhoso. O papai, a gente tinha uma relação muito italiana, né? A gente se amava loucamente e brigava loucamente também. Por aquela coisa italiana. E quando Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, que é o meu grande parceiro artístico, Thiago Vivas, que é um músico erudito. É um cara que está estudando para ser maestro, maravilhoso. E um irmão mais novo de 14 anos de idade. Era legal falar para o fã-clube que a gente fez um curta-metragem que vai ser lançado esse ano, já aquecendo os tamborins para o filme, chamado Jerry, Eu Te Amo, que o foco do filme não é o Jerry, o foco do filme é o fã-clube do Jerry. Porque o fã-clube do Jerry, efetivamente, ele que fez a carreira do papai da forma que ela foi, sabe? E né? Porque eu acho que o artista, a obra vai ficar carimbada no tempo. E a gente só vê a perspectiva das fãs, o que as fãs falam dele, quanto tempo elas acompanham o Jerry, feito pela Calabouço Filmes. Não é minha direção, é a direção do Marcelo Veloso, e as fãs vão ter esse deleite ainda. E é muito engraçado porque fazer esse filme, eu tô tendo mais, como Jesus ficou mais 40 dias na Terra, eu tô tendo mais 40 dias com meu pai, porque coisas que eu nunca tinha ouvido ele falar, ele tá na tecnologia falando pra mim cara a cara. Eu ouvi coisas do meu pai falando da minha mãe, sabe, da minha família, que eu nunca tinha ouvido. Por isso que eu tava conversando com ele assim, ó, numa tela de computador desse tamanho. Aí eu, caraca, pai, você acha isso mesmo? Poxa, que legal. Tadeu, você tá falando isso, me veio assim à cabeça essa importância, não é, das músicas, do que a gente ouve. Aí eu vou fazer assim, uma pergunta para vocês. A trilha sonora que vocês não esquecem, de um filme ou alguma coisa que passou pela vida de vocês. Bruno, lembrou de alguma coisa? Alguma trilha que te marcou? Star Wars. Star Wars. E você, Maria, alguma? Acho que Star Wars também. Também, a trilogia Maria? completa, assim, tudo. Você já escutar, só começar a música, já você olha que procurar, ou seja, já você tem aqui a imagem, só escutar a música. A começo, quando conta a história da Darth Vader, quando o filho cai, quando colocam a máscara, que é impressionante, acho que também. E você, Marcos? Bom, eu citei Cinema Paradiso, mas também Carteiro Poeta é uma música também que bem marcante. E você... Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Poderoso Chefão. Você, Nicolau? Olha, a trilha sonora que mais marcou foi de um filme que eu assisti. Eu sou a única pessoa que eu conheço que assistiu esse filme. Chama-se A Safe Place, que era com Orson Welles e o Jack Nicholson, um garoto. Maravilhoso. Eu encontrei um que assistiu. Lamer, original, gravação original. Foi a trilha sonora mais marcante do meu filme. Bom, e você, Cátia? Eu diria rapidamente, ele já assistiu o filme, né? Eu diria que a minha foi Grease. E especialmente Tell Me More, Tell Me More. Essa, então, gente, não esqueço. E se tocar em qualquer lugar que tocar, eu saio do lugar e vou dançar, Bruno. Eu acho que é uma trilha que eu não esqueço, do Grease. Só queria chamar a atenção que a gente, por acaso, até eu, né, falamos de músicas internacionais. É verdade. Agora, faz uma rodada rápida nacional. Quer dizer, nacional a gente tem várias que também até hoje saíram, né, da tela. Então eu lembro agora, que a primeira que me vem na cabeça é Bye Bye Brasil, que é do Menescal, né, e do filme do Cacá Diegues e do Chico e Menescal. Vocês lembram de música nacional? Pode ser TV, novela, pode ser de filme. Novela sim, Gabriela, se você quiser. Gabriela, meus camaradas. Essa eu lembro bem de novela. E você, você lembra de alguma do seu país? Do país, sim, tem música. Do seu país, sim, você lembra? Do meu país, sim, são coisas de adolescente que você fica sempre também
Mas eu acho que aqui não conheço. Ah, e você, Tadeu, você lembrou de alguma? Trilha sonora de filme não, mas eu acho que um dos maiores clássicos da música nacional é um disco do Raul Seixas chamado Gran Sociedade Cavernista. Eu acho bárbaro. Acho que lá tava ideias de letras de vanguarda. Acho que o Raul tava 20 anos à frente, 30 anos à frente. Eu acho que é o nosso Bob Dylan. É o nosso Bob Dylan. E você, Nicolau? Ficou por último. Música, eu acho que é o LP do Caetano, Transa. É de 1970, alguma coisa, eu acho, não é isso? Com a banda Black and Hill. Isso, né? Maravilhoso. Viu? Você encontrou um parceirão aqui. Né? Você achando que ninguém ouvia o que você ouve, ninguém via. Ele tem metade da idade, mas ele conhece tudo isso. Viu só? Extremamente presente, não é? Gente, voltando ao Musimagem, que eu achei fantástico, né, a proposta de vocês, o que você diria que seria, assim, de mais importante, principalmente para um jovem hoje, que ouviu você falar e que às vezes ele está tocando em casa e ele dizia assim para ele mesmo, puxa, podia ingressar nesse mercado de trabalho, como é que será que eu faço para começar a compor para filmes? Vai a pergunta. É um mercado muito interessante, para games então é enorme, eu acho que o jovem hoje com a tecnologia ele tem toda a possibilidade de ter um estúdio em casa, de gravar, eu acho que ele tem que começar a fazer desde brincadeiras com imagem que ele mesmo pode fazer, e começar a compor, ver muitos filmes ouvindo. E, por acaso, a Musimagem Brasil, um dos pilares dela é a educação. Então, a gente criou uma pós-graduação de trilha sonora musical, que é feito esse ano, a gente já fez 5 anos no Conservatório Brasileiro de Música, hoje é feito aqui no espaço do Animamundi, desse festival Animamundi. Então, acho que a Musimagem Brasil é um caminho também para esses jovens interagirem e terem uma ideia de como que pode fazer música para audiovisual. Agora, é um mundo, porque não tem só o cinema, né, que tem um número limitado de filmes por ano, mas você tem game, você tem vídeos no YouTube, você tem games, então você tem realmente um raio muito grande. Eu acho que é um grande, até quando você fala, né, das gravadoras, e, enfim, dessa dificuldade do músico de hoje, eu acho que é um caminho bem interessante. A música para audiovisual. Bruno, mais perguntas? Olha aí, relato da relação do Jerry com os fãs. A Carmen F. Moreira, ela é de Maceió e ela conta que ela conheceu o Jerry e a Adriane em 1982. Ele foi em Maceió, ela estava almoçando com uma filha, com uma amiga em férias. Ele foi fazer um show lá, era agosto, fora de temporada, tudo meio vazio no restaurante, apenas ela e a amiga. Aí chegou o Jerry, a equipe, os produtores, banda, aquilo tudo muito grandioso. Disse que ele foi muito simpático, simples e viu que ele reconheceu ela. E aí sentou na mesa dela, conversou ali, viraram amigos, disse que ele foi pura simpatia. Legal essa relação dele com os fãs, né? O papai, a vida dele era Ele é um produto de gravadora, ele foi criado como um produto de gravadora e ele foi educado pela gravadora exatamente para agir daquela maneira, para ser fruto daquilo que o seu Evandro queria daquela galera da Jovem Guarda. O papai, ele tinha um empresário, que era o Otton Russo, que ele era divulgador da CBS, ele não podia aparecer. Quem era o empresário que aparecia era o seu Emídio. E a minha avó, ela liderava um pouco esse movimento dos fã-clubes, ela que movimentava, era uma coisa era muito... líder do Era fã-clube. líder, ela tinha um poder com as fãs. E o papai, essa relação que ele tem com o fã, na verdade, é uma relação de amor, uma relação de carinho. E o papai era uma pessoa muito humilde, sabe? Era uma pessoa que realmente ele amava o que fazia. E a vida do meu pai era cantar. Ele não ia conseguir viver se ele não cantasse, se ele não tivesse o calor do público, o calor do palco. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi gravar o meu pai entrando pela última vez em cena, cantando a última vez Doce Amor na vida dele. Última vez que ele cantou Querida, sabe? Eu vi aquilo e eu falei, caramba, como a vida ela é etérea, como a vida pode passar assim num suspiro. Mas a luz daquela pessoa fica, a arte daquela pessoa fica, o Betinho, o Enfio, não tem como. Eles, na verdade, a vida deles não foi um drama, foi uma vida heróica. Sim. Foi uma vida heróica. O que seria desse país? Para mim, o Betinho e o Joaquim Nabuco têm um valor histórico igual. As pessoas não dão valor,
na minha opinião, ao artista quando o artista está vivo, quando o artista tá lá, está produzindo. Quantas vezes eu e meu pai, a gente ficou batalhando pauta, batalhando espaço para divulgar trabalho, e a gente não teve. Eu até te peço licença, Tadeu, porque me ocorreu uma coisa aqui para perguntar até para Maria. Maria, como é que está a vida dos artistas na Venezuela? Que é uma questão que o Tadeu está trazendo aqui. Como é que eles estão fazendo? É difícil, ela sabe. Pelo menos cine. Ela tem muitos anos que não faz uma produção cinematográfica lá na Venezuela. A música também ficou como que estancada, ficou parada. Censura, como é que é? Olha, as televisoras só falam o que o governo quer. Se não, fecha. Há uma televisora, ela tinha... Nossa, fechou, acho que no governo do Chávez, que era a RCTV, que era a primeira televisora começou na Venezuela. Então, eles têm que renovar concessão cada certo tempo. E ele falou que não, porque era contra ele. E a televisora fechou e até o último momento. E eles ficaram no ar e mostraram como eles estavam desligando todos os aparelhos. Os artistas, olha como ficou arrepiada. Os artistas todos cantando canções, esperando o último momento que ele virasse a decisão de fechar a televisora. Mas fechou. Ele ficou pela internet e era uma televisora que ela fazia grandes novelas, mas tudo era contra o governo, os periodistas contra, ou seja, não contra, só falavam a realidade, mas não, essa realidade não convenia ao governo. Na verdade, assim, uma oposição. É uma oposição. Sim, e no caso que você está dizendo hoje é que para a parte de arte, quer dizer que o artista em geral é alguém que fala... Pelo menos no museu. A inseguridade faz que já as pessoas não vão para visitar um museu. As galerias, sim, a insegurança já faz com que a pessoa não vá ao teatro, não vá ao cinema. O cinema já não. Ou seja, nem ver nenhum filme. Eu fiquei assombrada aqui quando nós chegávamos, as promoções por televisão, os nossos filmes, cada dia, cada semana, filme novo, seja brasileiro, seja estrangeiro. Ela tinha muito tempo que não... Ou seja, havia um filme, mas a insegurança fechou, já o shopping tinha que fechar 8 horas da noite. Já a eletricidade, ela também houve racionamento de eletricidade por muito tempo. Cada certo dia, 3 vezes por semana, a luz ia de um dia para outro. 2, 3 horas por dia. Então, isso também limitava que a pessoa vai para um cinema. E o projeto É o Sistema, que é um projeto que ficou muito conhecido, você teve algum contato lá, ou tem notícia? É o Sistema, que é aquele de orquestras, né, de aulas. Olha, temos a Dudamel, que foi muito famoso. Ele até era afeto ao governo, mas depois parou. Mas seguiu, eles tinham acho que ninhos que não tinham muita, possibilidade. Eles fizeram uma orquestra de crianças, mas também, ou seja, tudo é algo que uma coisa leva a outra, né? É difícil, E também a mesma pessoa com tanto problema, fazer filha para conseguir medicina, fazer filha para conseguir comida também, como que essa era a última instância. É lógico. Ir a um cinema ou a um teatro. Bruno, tem mais perguntas ou comentários? Vou fazer a última e uma charada para você, Cátia A Navarro. última e uma charada para mim? Eu quero saber se você vai acertar quem que mandou essa pergunta. Começa assim, muito importante falar desse tema, que é a ansiedade. Ela desenvolveu, essa telespectadora, um problema de intestino devido à ansiedade e hoje em dia ela sabe que é muito melhor o tratamento e que tem que cuidar da mente. Ela diz parabéns ao Sem Censura e diz também que a ansiedade é um transtorno da geração, difícil achar quem não sofra com isso. Temos que cuidar da mente e buscar atividades prazerosas para nós. Arte cura. Quem mandou? Gente, será que eu posso falar? Será que ela deixa ou ela vai ficar assim muito mal? Eu já descobri quem é, né? Essa que escreveu, gente, é a minha filha. Essa é a minha querida filha de uma geração maravilhosa, mas que realmente está sofrendo de várias situações, né, Nicolau? E que a gente, como pai e mãe, às vezes fica refém também e não sabe muito bem o que dizer. Mas olha, Carolina, eu vou aproveitar e vou mandar um beijo enorme para você. Você escreve bem, hein? Gente, olha só.
A minha diretora está dizendo que a gente tem que encerrar. Eu estou com uma pena tão grande, tão grande, tão grande. Foi bom, não foi, Nicolau? Foi muito bom. O Nicolau estava aqui dizendo que estava se sentindo em casa. É tão bom ouvir isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Fizemos um programa... Isso, muitos beijos para todo mundo. Fizemos um programa ótimo, né? Palmas, vamos lá? É isso aí. Pessoal, a gente volta amanhã na TV às 5 da tarde e aqui também. Vamos lá curtir a página do Sem Censura. Quem quiser, assiste de novo. Tchau, tchau.